Nesse vídeo eu vou passar para você um mapa para que você chegue ao seu primeiro milhão. Então fique comigo até o final e eu vou te passar detalhes de como eu cheguei no meu primeiro milhão e você pode simplesmente copiar. Meu nome é Patrícia Santos, eu sou consultora financeira licenciada aqui no Canadá e no Brasil. O que eu ensino para todos os meus alunos é um mapa que eu apliquei na minha vida. Então, como que foi a construção do nosso primeiro milhão? Foi com os princípios que eu ensino na metodologia 74, que o primeiro passo foi viver abaixo do que eu podia viver. Então, em 2017, eu trabalhava numa multinacional, já ganhava ali na época, eu acho que 5 mil e pouquinho, e eu vivia abaixo do meu padrão que eu poderia viver. Então, eu já tinha a responsabilidade de cuidar da casa, né? Meu padrasto havia falecido. Eu cuidava da casa junto com a minha mãe. Minha mãe tinha um salário de R$ 1.000 ali na época. Nós duas juntas conseguíamos gerenciar todas as despesas, viver, e com isso eu também tive a oportunidade de deixar sobrar um pouquinho. A primeira decisão de construção do nosso patrimônio foi a compra de um terreno em um lançamento, um loteamento. E nesse loteamento eu peguei o terreno abaixo do valor de mercado, e os benefícios disso era o financiamento diretamente com o dono, né, com o loteador, e obviamente não era a melhor condição de mercado, tá? Eu paguei até uns juros um pouco alto, a correção também era muito alta. Entretanto, era o que eu poderia fazer naquele momento, com o conhecimento que eu tinha naquele momento também. A compra desse terreno, ela foi extremamente positiva e ela teve um impacto gigante para a construção do meu primeiro milhão, porque eu consegui quitar, né, ali depois de 4 anos, um pouquinho menos de 4 anos, eu quitei esse terreno, então eu evitei o pagamento de muitos juros e também de correções. E o segundo passo para a construção do nosso primeiro milhão foi investir em previdência privada. Então, nós escolhemos uma previdência privada diretamente com seguradoras, na qual as taxas, né, de administração de fundos e a rentabilidade estava melhor do que investir dentro dos bancos na época. Nós construímos ali 3 previdências, uma para eu e meu marido e 2 para cada uma dos nossos filhos. Então, a partir do momento que eu engravidei do primeiro, eu fiz a previdência para ele, e do segundo a mesma coisa. Então, esses foram o segundo passo. Nós criamos essa obrigação de investimento na previdência. Então, faça chuva ou sol, a gente mandava dinheiro para a previdência privada. Era como se fosse realmente uma despesa para nós. Então, independente do que acontecesse, a gente via aquilo como uma despesa no nosso orçamento. Isso começou a construir um certo patrimônio e levou tempo. A rentabilização nem foi o que a gente esperava quando a gente contratou, mas foi um passo essencial para construir comportamento. Então, não foi o melhor investimento financeiramente dizendo de rentabilidade. Hoje a gente já trocou essa previdência, mas na época foi um passo essencial para construir comportamento. O terceiro passo foi para renda variável. Nós não fomos para renda fixa, nós pulamos para renda variável. Por quê? Porque nós tínhamos um foco em dividendos, em criar renda passiva. Então, nós fomos e colocamos nosso dinheiro em empresas que gerassem renda passiva. Empresas estáveis, empresas do segmento BEST, que são energia, telefonia, bancos e transporte. Então, seria essas aí que são as empresas que nós investimos. E alguns fundos imobiliários também. Poucos, mas alguns fundos imobiliários. Com a intenção de criar realmente essa renda passiva e mensal. E o quarto passo da criação desse patrimônio foi a compra de um apartamento. Então, nós crescemos um pouquinho a nossa base de patrimônio imobiliário.
Então hoje, né, em falar no nosso patrimônio, ele está 50-50. Atualmente ele está 50-50. 50% em imobiliário, 50% em investimentos financeiros. O quinto passo foi um passo de réplica. Então tudo isso que eu te falei até hoje, até agora, foi feito no Brasil. Então nós construímos esse patrimônio no Brasil. Quando nós viemos para o Canadá, nós não tínhamos o que fazer, continuamos construindo patrimônio no Brasil, porque nós não tínhamos a certeza que a nossa casa seria aqui no Canadá. E então logo nós mantemos os nossos investimentos lá, mantivemos os nossos investimentos lá. Entretanto, no momento que nós vimos que nós conseguimos o PR, nós tornamos residentes aqui, a gente pensou, agora a gente tem que mover para cá. Como que a gente vai mover? A gente vai replicar os modelos. Nós não tiramos de lá para trazer, nós replicamos o modelo aqui. Como que replica o modelo, sendo que patrimônio aqui é muito mais caro? A gente está falando de um montante de dinheiro muito maior para entrar no imobiliário, sem trazer o que nós tínhamos lá, que não é a nossa intenção. Então a gente começou a utilizar, nós pulamos para renda variável, mas utilizando as ferramentas que o governo nos dá para começar a planejar, a iniciar, a entrar no mercado imobiliário aqui no Canadá. Então hoje nós investimos em renda variável dentro das contas que vão nos trazer benefícios para a compra do primeiro imóvel. E nisso nós utilizamos outras ferramentas aqui, ferramentas financeiras, que se você quiser entender um pouco mais ou precisar mais desse suporte, eu consigo te ajudar a construir esse plano. Então, atualmente nós já temos grande parte desse patrimônio, como eu falei, 50% do nosso patrimônio está em mercado financeiro, investimentos financeiros, e dentro desse 50% do patrimônio em investimentos financeiros, nós temos, olha, eu nunca fiz essa conta, então eu vou tentar fazer agora de cabeça, 50% do patrimônio financeiro está no Canadá hoje. Então nós temos 50% no Brasil, 50% aqui. Acredito que seja mais ou menos isso. Se variar um pouco, é 40, 60, mas não muda muito disso, né? Porque o que a gente tem aqui, quando a gente vai converter, obviamente, fica mais ou menos o que tem lá. E esse foi o passo a passo. Agora, o divisor de água que cruzou a linha do milhão foi a construção naquele primeiro passo que a gente deu. Então, o primeiro passo que nós demos foi a compra do terreno. E isso começou a construir o nosso patrimônio. O último passo, né, e foi o passo que cruza a linha do milhão, é a construção nesse terreno. E isso também depois posso entrar um pouco mais, fazer um vídeo só disso. Vou trazer bastante conteúdo da realização desse projeto, porque esse projeto é o que cruzou a nossa linha de 1 milhão em patrimônio. E vocês vão ver os próximos passos, eu vou trazendo para vocês, mas esse é o blueprint. Se você seguir esse passo a passo, vai dar certo. E como que eu fiz isso acontecer? Ah, Patrícia, você foi para o Canadá, então é muito mais fácil. É muito mais fácil, não vou mentir. Quando você tá aqui no Canadá e você pensar que se sobrar $1.000 você consegue transformar em R$4.000, atualmente R$4.000 é um grande investimento no Brasil, realmente é muito mais fácil. Entretanto, o difícil é você conseguir fazer sobrar esse $1.000. E atualmente, com o preço das coisas, é muito mais difícil. Então, e aí que entra a metodologia 74, para que você consiga fazer sobrar. Talvez no Brasil você vá fazer esse caminho um pouco mais lento. Entretanto, com os princípios, aprendendo a metodologia 74 e aplicando a metodologia 74 na sua vida, independente se você está no Canadá, no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, você vai conseguir seguir essa conquista de patrimônio através da metodologia. Então, a blueprint que eu quis trazer para vocês é pessoal. Talvez você chegue aqui e diga que não é a melhor, e tem várias formas de você fazer a sua blueprint para você chegar nos milhões.
A minha foi utilizando isso. Por quê? Porque nesse passo a passo eu utilizei em vários momentos o dinheiro do outro para que eu crescesse o meu patrimônio. Então, fez uma grande diferença na hora que eu trago o dinheiro do outro para crescer o meu patrimônio e eu não tô crescendo somente com o meu. E depois, obviamente, são dívidas inteligentes, são dívidas para a criação de ativo e não dívidas para a criação de passivo. Depois eu trago para vocês só um vídeo só falando de ativos e passivos, porque isso traz uma clarificação para esse passo a passo. Mas esse era o objetivo do vídeo hoje, uma blueprint de como você pode cruzar a linha do 1 milhão e, se precisar de ajuda, vem para nossa live dia 12 agora, às 7h30 Canadá e às 8h30 Brasil, que eu vou passar essa metodologia para você, totalmente gratuita, em 1 hora de bate-papo, na qual a gente vai colocar as coisas aí no eixo dentro da sua casa. Então, muito obrigada pela oportunidade de você ter assistido. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu te garanto, a sua vida vai mudar. Vem comigo e vamos andar juntos. Vamos dar passo a passo junto, porque eu consegui. E se eu conseguir, você também consegue.